eu quero que as mulheres gozem muito, assim. Por favor, nem todo mundo tem um pênis de 20 centímetros. Aliás, isso é minoria absoluta. Eu acho que muitas mulheres também nunca viram, nunca pegaram um espelho e colocaram ali pra ver como é que é. Tem mulher que, se você ficar lá grudado, que nem um bezerro desmamado, ela vai chutar você pra longe. Eu tô aqui hoje com a Ju, que é psicóloga, sexóloga e escritora. Bom, Ju, obrigada por ter aceitado esse convite para falar de um assunto que é um tabu, né? Que é orgasmo feminino. Eu quero começar perguntando por que ainda é um tabu em pleno 2021. Um prazer estar aqui com você, né? Adoro falar de sexualidade, adoro cuidar de pessoas com disfunções sexuais. E por que ainda é um tabu? Porque as pessoas ainda têm muitos mitos, preconceitos e tabus com relação à sexualidade, não só feminina como masculina. Mas para você ter uma ideia, 40% das mulheres sexualmente ativas não conseguem atingir o orgasmo numa relação sexual. E isso é um grande problema para esta mulher e para o relacionamento, né? Porque ambos ficam insatisfeitos. E aí vem também aquele negócio de fingir o orgasmo. É muito comum. Eu acho que nem adianta fazer essa pergunta para as mulheres, porque a resposta é unânime, né? Todo mundo já fingiu orgasmo alguma vez. Quem nunca? Quem nunca? E aí eu fico me perguntando, por quê? Por que a gente ainda finge orgasmo? Por que não fala, olha, não tá legal, vamos, né? Então, também eu ouço aqui no consultório, né, várias desculpas, vários pretextos para justificar esse fingir orgasmo. Eu sempre pergunto para a minha paciente assim, você acha que você está enganando quem? Né? Porque é péssimo. Além de você estar mantendo algo que está sendo ruim para você está fazendo com que o outro acredite que ele está abafando. Uhum. E muitas vezes ele não está, ele é ruim de serviço, ele é muito ruim de serviço. E se você não for honesta, se você não explicar para ele o que está acontecendo, ele vai manter o mesmo comportamento. Ele vai continuar repetindo aquilo que ele está fazendo porque ele acha que está agradando, né? E vamos combinar, meninas? Tem mulher que deveria ganhar o Oscar de tão boa atriz que é. Quanto mais boa a sua interpretação, quanto melhor a sua interpretação, mais o sujeito vai estar convencido que ele é o máximo. E o problema vai aumentar, né? Vai agravar. Isso. E uma coisa super importante da gente estar salientando é o seguinte. O orgasmo feminino é responsabilidade de quem, Ana? Minha, eu acho, não? Perfeito. O orgasmo feminino é nossa responsabilidade, lindezas. Não transfira essa responsabilidade para sua parceria, porque é seu corpo, sua propriedade. Você precisa saber como estimular, você precisa saber como tocar, com que intensidade, com que velocidade. E aí sim, conhecendo o seu corpinho muito bem, você vai e ensina a sua parceria de que maneira você gosta. Ninguém é obrigado a saber como você gosta. E se você não explicar, se você não falar, o outro não vai conseguir adivinhar, né? Mas aí a gente tem um outro problema, né, Ju? Porque, assim, as mulheres não se tocam, né? E, assim, desde muito cedo a gente é ensinada que não pode mexer ali, ou que é nojento, ou enfim. Então, como que a gente começa essa desmistificação, assim? De se tocar, de ver. Eu acho que muitas mulheres também nunca viram, nunca pegaram um espelho e colocaram ali para ver como é que né? Como que a gente começa? Então, só complementando a resposta da questão anterior, né? Então, por que as mulheres fingem orgasmo, né? Então, elas fingem porque elas querem que a relação acabe rápido, porque elas não querem desagradar a parceria, porque elas querem impressionar. Né? Não tem um sentimento de culpa, talvez, também? Do tipo, a gente já é tão, nessa sociedade machista, já sofre uma pressão tão grande, né? De, será que eu que não tô fazendo algo certo? Será que eu tô fazendo algo errado? Então é melhor eu fingir que aqui eu não tô arrasando? Então, mas eu fico pensando, né, que quando você finge, a maior prejudicada é você, mesmo, né? Porque além de você não ter prazer nessa relação, e pode ser uma relação de média a longa duração, você também vai estar convencendo a sua parceria que ele está realmente contribuindo demais para o seu prazer, o que não é verdade. Eu prefiro uma relação limpa, honesta, porque você tem muito mais chances de conseguir transformar esse seu relacionamento em alguma coisa gostosa, em alguma coisa prazerosa. E, gente, sexo é para ter prazer. Ter e dar prazer. Os dois, né? Exatamente, exatamente, os dois, não é apenas um. Então, se esse sexo que você está vivenciando, não proporciona prazer a você, tem alguma coisa errada. Bora corrigir. Hoje em dia, a gente pode, merece e deve ter prazer na sexualidade. Então, com relação ao toque autoerótico, né, a masturbação.
Por que a mulher não se toca? Porque desde sempre a educação feminina sempre foi muito repressora, né? Então, se você observar, a menininha ali, 2, 3 aninhos, se ela é pega, se ela é flagrada mexendo na vagina, no genital, alguém vai repreendê-la severamente. Tira a mão daí. Sim. Menina bonita não põe a mão aí, tira a mão daí que é feio, que é sujo. Aí ela cresce com que ideia? Opa, zona proibida. Não posso mexer. Isso fica tão incrustado na cabeça da mulher que ela se torna uma adolescente e uma mulher adulta sem reconhecer o próprio corpo. Você falou uma coisa super importante. O reconhecimento do genital, né? É você pegar um espelho e saber exatamente a formação do seu genital, da sua vulva. Porque, por incrível que pareça, tem mulheres e homens que não sabem identificar o clitóris. Ai! Não, e pensar assim, que a gente tem, né, um pedaço do nosso corpo dedicado exclusivamente para o prazer e a gente não sabe usar isso. Como assim? Como assim, gente? Não sabe tocar o botãozinho maravilhoso que faz... Nossa, faz coisas incríveis, gente. Você precisa descobrir o poder desse botãozinho, é fantástico. Mas primeiro você precisa descobrir, para depois você ensinar a sua parceria. Então, mulheres, se toquem, é seu corpo. É sua propriedade, é seu prazer, é seu direito. Não espere que alguém faça por você. Vai lá e explore esse corpinho maravilhoso que você tem e veja as infinitas possibilidades de sensações eróticas, de prazer, de orgasmo que ele pode te proporcionar. Uhum. E assim, as mulheres que têm algum problema de libido, que não sentem essa vontade, como que elas podem começar a despertar isso, Ju? Porque eu acho que isso... A gente estava conversando aqui antes, com a pandemia também é um problema, Agravou. né? Agravou um pouco Sim. mais. Então, como que a gente começa a despertar essa sexualidade? Perfeito. Então, primeiro, a gente precisa entender como é a resposta sexual humana, tá? Então, a resposta sexual humana ela é composta de 3 fases: desejo, excitação e orgasmo. Você pode apresentar disfunção, problema em qualquer uma dessas fases ou em mais de uma delas. Quando você apresenta problema, disfunção na primeira fase, que é a fase de desejo, automaticamente você compromete as outras 2. Porque se você não tem desejo, você não vai se excitar. Se você não se excitar, você não vai ter lubrificação suficiente. Se você não tiver lubrificação, vai ser ruim a penetração, ela pode ser dolorosa ou pode impedir a penetração e você não vai chegar ao orgasmo. Então, a nossa libido, ela é muito mais complexa e precisa ser muito mais trabalhada. Se você pensa no desejo masculino, assim, um simples toque direto no genital e ele, ó, opa, tá pronto para a festa, né? Nós não. Sim. Né? Nós gostamos de música, nós gostamos de elogios, nós gostamos de um bom papo, né? Não é aquela coisa direta e objetiva. Mas a gente precisa entender que nós somos diferentes do gênero masculino, tá? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Então, quando a gente entende que nós funcionamos diferente, a gente precisa buscar as maneiras viáveis para que esse corpo responda. E como é que a gente estimula o nosso desejo? Meninas, a gente precisa pensar em sexo. A gente precisa fantasiar situações sexuais. Então, a mulher, ela dá conta de 1.559 coisas todos os dias. É o trabalho, é a família, é os filhos, é N coisas. Quando que pensa em sexo? Não pensa, né? Não pensa. Não tem espaço, né, ali na listinha de prioridades para pensar em sexualidade. Aí chega lá em casa, o parceiro chega do trabalho super animado, né, assim, doido para fazer uma festa, e você olha para ele, tô cansada. Tô com dor de cabeça. Tem que dormir, tem que dormir cedo. Amanhã eu vou ter que levantar cedo. Então, gente, como é que você quer que esse relacionamento seja prazeroso? Porque não se engane, sexualidade é um dos pré-requisitos para a nossa saúde e qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, uma pessoa sexualmente ativa, com sexualidade satisfatória, prazerosa, é uma pessoa muito mais disposta, muito mais bem-humorada, muito mais animada, muito mais feliz. Então, se você tem qualquer dificuldade sexual em qualquer uma das fases da resposta sexual humana, você precisa buscar ajuda, você precisa tratar. Outro problema que eu vejo, assim, entre as minhas amigas que têm um relacionamento com pessoas do sexo oposto é a questão de que, por exemplo, os homens também não entendem que a gente é diferente.
que não é simplesmente apertar um botãozinho e que a nossa cabeça já vai entrar num outro ritmo, né? Que dicas que você daria também para os homens? Vamos fazer esse serviço de utilidade pública aqui, porque eu acho que é importante, de que a gente não é igual e que a gente precisa de estímulos diferentes, né? Eu acho que a gente tem que ser um bocadinho generosa, né? Na compreensão de que se nós não tivemos educação sexual, os homens também não tiveram. Do mesmo jeito que a gente aprendeu meio assim, falando com amigas, na rua, na escola, os meninos também, tá? Só que os meninos têm uma vantagem, eles começam a se masturbar bem antes. Então eles vão reconhecendo as maneiras que o corpo deles funciona, reage, se excita, e a gente sabe que o gênero masculino é muito mais objetivo, muito mais rápido na resposta sexual. Então os homens, eles precisam estudar um pouquinho ou ler um pouquinho. Eu sei que o homem odeia ler, né? Eu sei. Boa parte, não todos, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas o homem precisa ler um pouquinho, ele precisa entender um pouquinho e ele precisa falar. Porque uma outra coisa importante, Ana, é que o homem, assim, ele tem uma parceira. Aí com aquela parceira, a performance sexual dele é bacana, funciona super bem. Ele se acha o pica das galáxias. Aí ele vai reproduzir aquele mesmo comportamento com qualquer parceira. Meninos, cada mulher, cada parceira que você tiver vai reagir de uma forma distinta. E aí é uma nova descoberta, é uma nova história, é um novo corpo. Tem mulheres que adoram ser tocada nas mamas. Eu já tive paciente que tem orgasmo só com o estímulo das mamas. Tem mulher que, se você ficar lá grudado, que nem um bezerro desmamado, ela vai chutar você para longe, tá? Então, o que é bacana, o que falta muito nos casais, comunicação sexual, né? Então, estamos ali no rala e rola, observe as reações dela, né? Veja se aquilo que você está fazendo está agradando, né? Ou pergunte, você gosta assim? Isso te dá tesão? Você sente prazer dessa forma, né? E não chega no fim da relação, você olha para ela, e aí, você gozou? Gente, isso é chato, isso é muito chato. Então a gente pode exercitar essa comunicação no bar, né? A gente tá ali bebendo alguma coisa, já subiu ali, aí a verdade sai, né? Então já pode aproveitar esse momento. Já vamos fazendo o aquecimento. Vamos fazer o aquecimento. Falando em aquecimento, preliminar, o que você acha de preliminar, Ju? Não deixa de ser... Eu acho que acontece muito também em alguns relacionamentos a preliminar não ser valorizada, né? E para mulher isso também é muito importante, né? Talvez, às vezes, até mais do que o sexo em alguns casos. O que você acha? Isso, bacana essa colocação. Então, assim, gente, sexo não é meramente pênis, vagina e penetração, tá? Muitos casais reduzem, empobrecem a sexualidade por deixar apenas nessa tríade. E não é assim que funciona. As preliminares são fundamentais. Mas quando eu digo que as preliminares são fundamentais, eu não quero dizer que 100% das vezes a mulher precisa de preliminar, tá? Porque, por exemplo, a gente assiste um filme erótico, aí tem uma cena lá que estão numa festa, o sujeito beija, né, a garota, encosta lá na parede, eles fazem sexo ali. Nossa! Tá? Então, não é 100% das vezes, mas o sujeito ele precisa se preocupar com a sua parceira no sentido, o que ela gosta? Ela gosta de beijar? Ana, eu atendo casais de média e longa duração que fazem sexo sem beijar. Como é que faz sexo sem beijar? Porque os lábios, eles têm uma quantidade de terminações nervosas fantástica para estimular, né? Então, não tem o toque, não tem a carícia, não tem a massagem, né? A mulher adora uma massagem. Os homens morrem de preguiça, mas a gente adora uma massagem. Meninos, pensa assim, ó, você faz a massagem para você ganhar alguma outra coisa depois, tá? É uma troca, né? É uma troca. Sim. Mas as preliminares, elas são fundamentais para a excitação feminina, porque as mulheres levam mais tempo para se excitar. Não é aquela coisa, não é aquela coisa de tocou, pegou, sim, né? Precisa de mais tempo. Então, quanto mais você caprichar nessas preliminares, mais chances você tem de ter uma parceira estimulada, excitada e disposta a repetir o namoro. E não existe também só uma forma, não existe certo ou errado nisso, né? Porque existem várias formas de gozar, né? De atingir o orgasmo feminino, né, Ju? Sim. Acho que é importante deixar isso bem claro. Porque às vezes a gente vê nas revistas, atinge o orgasmo dessa forma.
E aí Ai, você olha receita aquilo, de bolo. e você Nossa. olha aquilo e fala, nossa, mas isso não combina comigo. Eu fico triste quando eu leio essas coisas, sabe? Quando as pessoas querem padronizar resposta sexual. Amores, nós somos únicos. Olha que beleza. A natureza é tão sábia que não tem duas Jussânias no universo, só tem eu, né? Então, da mesma forma, cada um de nós tem as suas preferências, tem as suas fantasias sexuais, tem o seu tipo de beijo, né? Tem tipo de beijo. Tem gente que gosta de beijo mais molhado, tem gente que gosta de beijo mais seco. Então, se a gente está falando de tipos de beijo, a gente está falando de qualquer tipo de estímulo corporal. Então, a gente tem que estar atento nas singularidades, nas individualidades, como aquela parceria que você está naquele momento se estimula, né? E o que é muito importante, a questão do orgasmo. O homem, de um modo geral, tem orgasmo em 100% das vezes que ele tem uma atividade sexual. Nós, mulheres, não, né? Então, aquele sujeito, pé no saco, que fica toda a relação sexual perguntando, você gozou? Você teve orgasmo? Você conseguiu? Você chegou lá? Não, não é assim que funciona. A mulher não ter orgasmo numa relação sexual não significa que ela não teve prazer, tá? Então, quando que é problema? Quando em mais de 50% das vezes que você tem atividade sexual, você não atinge o orgasmo. Aí é problema. Mas ali você tá naquele namorinho gostoso, aquela coisinha mais tranquilinha, de boa, o seu parceiro tem ejaculação e orgasmo e você não teve, mas você curtiu, você gostou? Tá ok, tá? Então não tem que ter essa pressão, né? Porque agora, Ana, não basta ter um. Ah, tem que ter os múltiplos orgasmos. Eu vi sobre isso. Não, aproveitando, múltiplo orgasmo, ejaculação feminina. Ah, meu Deus! É lenda urbana, Ju. O que a gente fala sobre isso? Gente, assim... Já é uma pressão tão grande em todos os aspectos da nossa vida que ainda vem mais essa, Pois né? eu acho que a nossa sociedade, ela está tão empobrecida, né, que quer fazer de cada indivíduo um robô. Então, assim, agora não basta ter um orgasmo, tem que ter vários. Quem falou? Que besteira. Então, assim, se você tem uma relação sexual que é prazerosa e você consegue atingir o orgasmo, umzinho, tá joia. Nossa, tá ótimo. Tá ótimo. O sujeito, ele vai para uma relação sexual, né, e ele quer performar. Porque você sabe que o homem, ele precisa, né? Sim. Fazer valer a masculinidade dele. Sim. Meninos, bobagem. Deu uma belezinha, caprichada, tá ótimo. Eu já tratei de homem que chegou ao consultório mal, muito mal, porque ele só conseguia ter uma relação sexual. E aí o que ele escuta, né? Os famosos papudos. Não, porque eu dou 5 sem sair de cima. Ah, gente, para. Tá querendo enganar quem? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter filtro. Sim. Cuidado com aquilo que você ouve, principalmente com pornografia. Ah, esse é um outro problema. Gente, né? a pornografia é um desserviço à educação sexual, é um desserviço. Então, a molecadinha, bem adolescente, bem jovenzinho, começa a assistir filme pornô e assiste aqueles filmes acreditando que a vida sexual real é aquilo. Não é, não é. Nem todo mundo tem um pênis de 20 centímetros. Aliás, isso é minoria absoluta. Aí chega aqui no consultório, o cara que tem... E às vezes nem é agradável, né? Não, pelo amor de Deus. Os homens acham que mulher gosta disso e na verdade gosta. Mas, né? Ana, muita mulher fala que gosta. Gosta, é. Muita mulher fala. Então, muita mulher faz a propaganda. Porque ele tem um pau pequeno, porque esse tem um pau grande, você entendeu? Entendi. Então, eles veem os filmes pornográficos. São atores escolhidos a dedo, que tem um pênis mais avantajado. E eles acham que tem que ter o pênis daquele tamanho. Aí, aquele coitadinho que tem um pênis normal, de 13 centímetros em ereção, chega aqui no consultório traumatizado. E não tem o que fazer. Não tem. E o contrário também é real, né? Porque aí vê uma vulva lá daquele jeito, aí vai ver uma verdadeira, não tem nada a ver com aquilo, né? Exato, E porque aí... a vulva do pornô é rosadinha, certinha, não tem mancha escura de queima de pé, não tem nada, né? Perfeito. Peitos assim, bunda assim, cintura assim. Gente, aquilo não é real, aquilo é produzido, tá? Aí sai do filme pornô, vai pra relação real e brocha, né? Ou não sabe o que fazer. Então, cuidado com a utilização dos filmes pornôs. Nós estamos tendo, inclusive com a pandemia, né? Nós tivemos um aumento muito grande da visualização de pornôs e de homens, principalmente homens, viciados em pornô e masturbação.
Então, nós estamos tendo realmente um número bastante grande de pessoas com problemas de dependência de pornô. Muitas vezes deixam de ter vida sexual ativa com parceria porque estão viciados em pornô e masturbação. Isso, precisa de tratamento. Né? Sim, então é bom a gente sim. deixar claro, Tudo né? que for que você for dependente e que interfere nas suas outras atividades é um problema e precisa ser tratado. Uhum. E pra terminar, assim, eu amei. Se eu pudesse, eu ficaria aqui conversando 2 horas só sobre isso, só sobre sexualidade, assim, de uma forma Delícia. geral. É muito bom, né? Quebrar esses tabus. Sim. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso, fazer esse papel. Quando você acha que a mulher tem que procurar ajuda? Quando você percebe que... Quando ela vai perceber, assim, que ela precisa de uma ajuda médica? Quando na sexualidade? Isso, no orgasmo feminino. Você acha que, eu não consigo atingir o orgasmo feminino, não sei, tô aqui tenho uma vida sexual ativa há 30 anos e nunca gozei. Devo procurar ajuda? Nossa, Quando? você tá 30 anos atrasada. Porque assim, se você percebe, se você identifica que a sua vida sexual não promove prazer, não é satisfatória, você não tem vontade de ter sexo, você precisa procurar ajuda. Né? Porque, gente, nós nascemos sexuais e vamos morrer sexuais. E eu sempre digo, em toda entrevista que eu dou, eu sempre digo, a sexualidade é um presente. Nós somos os únicos animais que podemos ter sexo exclusivamente pelo prazer. Todos os outros animais só têm sexo para procriação. Uhum. Nós somos os únicos que podemos procriar e ter prazer. Como é que você não vai utilizar esse presente? Né? Então, assim, apresentou dificuldade, qualquer que seja na libido, no desejo, seja na excitação, seja no orgasmo, em qualquer uma das fases da resposta sexual, vá buscar ajuda. Tem tratamento, você consegue recuperar a sua vida sexual para que ela seja plena, satisfatória e que você se sinta completa, plena. É isso que a gente pede, né? Tomara, quanto mais, eu quero que as mulheres gozem muito, assim. Por favor, eu também. Vamos acabar com esse tabu, pelo amor de Deus. Mulher que goza é muito mais feliz. Feliz, né? Todo mundo. Muito mais feliz. Se todo mundo gozasse mais, Sim. todo mundo ia ser muito mais feliz. Exatamente. Bom, Ju, eu agradeço demais, viu, você ter recebido eu aqui no seu consultório. Imagina, um prazer. E é isso, obrigada. Imagina, um prazer, gente. Beijo.